noite, César. Olá, boa noite, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Vamos continuar os nossos diálogos espíritas? Sim, Eh, hoje vamos dar continuidade ao que tínhamos vindo a desenvolver sobre o espiritismo, não é? Exato. Sobre as nossas, o que nós pensamos, no fundo, e As nossas sobre. experiências, as nossas. Não é? Exatamente. Hoje eu, eu, eu acho que seria interessante nós falarmos um bocadinho sobre qual a diferença entre o que é o espírita e o espiritismo, a doutrina espírita. Na tua ideia, para ti, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Muito bem. O espiritismo, conforme nós definimos na última conversa, para nós não tornarmos repetitivos para os nossos ouvintes, o Exato, espiritismo é a doutrina filosófica que se baseia na razão e na ciência. Portanto, segue numa base da ciência e na filosofia moral. Aliás, no aperfeiçoamento moral. exato. Portanto, queres tu dizer que o espiritismo se baseia em filosofia, ciência e ética-moral, não é? Exato. Ao Portanto, contrário do que muita gente pensa, que exato. é uma religião, que é uma seita, não é? Exatamente, portanto, nomes para catalogar as coisas há muitos, agora, embora não Com sejam certeza. muitas vezes os melhores. Eu gostaria de deixar bem claro que nós somos apenas uma corrente de opinião Sim, aberta sim, completamente à ciência e às opiniões dos outros. sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós, sendo espíritas, nós não somos o espiritismo, nós somos espíritas, não é? Então nós temos que falar sobre aquilo que o espiritismo nos diz, não é? E aquilo que o espiritismo diz, e nós, evidentemente, que temos que avaliar aquilo que nós sabemos, não é? E temos que transmitir aquilo que nós sabemos baseado naquilo que, portanto, a filosofia espírita nos diz, não é? Nos diz, exato. Então, essa é a grande diferença, acho eu, em termos entre espírita e espiritismo, isto é, o espírita é o adepto da ideia, é o adepto da doutrina, não é? Doutrina Claro. filosófica. O espiritismo é, sem dúvida, que a filosofia, não é? Que, onde nós fomos beber o conhecimento e onde nós, Como base, o espírito, não é? Acreditamos em exatamente, tudo o que é sim, sim, imaterial, do que para lá do que é exatamente, material. sim, Portanto, sem não dúvida. descuramos a alma e o espírito, o que muita gente muitas vezes também confunde. Sim, exatamente. Na verdade, a alma e o espírito é a mesma coisa, só que em estados diferentes, Diferente. enquanto que a alma somos nós que estamos quando estamos encarnados e o espírito somos nós quando estamos desencarnados, isto é, quando estamos, entre aspas, mortos, não é? Claro. Se bem É que muito curioso isso que acabaste de falar, porque existe ainda muitas pessoas que confundem esses conceitos base e acho que é bom relembrá-los, uma vez que nas próximas gravações, nos próximos diálogos, iremos falar de conceitos mais profundos e, portanto, nunca é demais relembrar as diferenças. sem dúvida, até porque quando nós temos bem presente a diferença entre umas coisas e as outras, nós podemos facilmente distinguir, não é, uma coisa da outra. E o que acontece muitas vezes é que tudo fica misturado, fica uma grande confusão e não se muitas vezes muitas pessoas não sabem até onde é que vai uma coisa e onde é que começa a outra, Começa a não é? outra. Não Exato, é? exato. E, e hum, na tua opinião, o espírita, ele baseia-se, portanto, na tua opinião, existem vários tipos de espírita ou não? O que é que tu pensas sobre isso?
Sim, eu acho que existem várias correntes de pensamento, como propriamente os mais radicais, os mais tolerantes, os que já aceitam com mais profundidade, os Sim. mais informados. Não, mas o que eu estou a perguntar é o seguinte: portanto, por exemplo, entre dois espíritas, na tua opinião, existe alguma diferença ou não? Existe, Existe. claramente que sim, E porquê? porque é determinante, quanto a mim, o radicalismo ou o apego às coisas mais conservadoras de outras experiências religiosas ou não. Portanto, o espírita muitas vezes é espírita e nem sequer tem a própria noção. Exato, portanto, ele é espírita e não sabe que o é, não é? Portanto, Exatamente. basicamente, no momento em que lhe é apresentada a codificação espírita, o espiritismo, ele reconhece, e eu conheço vários casos desses, incluindo até o teu. Exatamente, eu ia acabar de dizer isso. que ao ler, não é? Ao ler as obras básicas da doutrina espírita, não é? Reconhecem exatamente aqueles conceitos, aqueles princípios, como sendo seus já há muito tempo, e na verdade são, só que a pessoa não tinha conhecimento desses mesmos conhecimentos. E então, sem dúvida nenhuma, que existem vários, embora que o espiritismo seja só um, não existem dois espiritismos, existe só um espiritismo, não é? Agora, espíritas, sem dúvida que adeptos da doutrina espírita são diferentes uns dos outros, até porque nós somos todos diferentes uns dos outros, não é? Como nós somos todos diferentes uns dos outros, automaticamente a compreensão que nós temos sobre a doutrina espírita também evidentemente é diferente, não é? E muitas vezes o tempo, não é? O tempo e a quantidade de leitura não é o mais significativo, não é? Mas Sem dúvida. mas sem dúvida que aquilo que a diferença entre entre uma e outra pessoa é a capacidade que ela tem de entendimento dessa mesma doutrina, entendimento e interiorização dos princípios espíritas, porque muitas vezes nós somos inteligentes, mas não somos sábios, nós temos o conhecimento, mas não temos a sabedoria. Exatamente, concordo, não podia concordar melhor com o que acabaste de desenvolver. Aliás, penso que existe para quem está pela primeira vez a ter contacto com pessoas que falam sobre o espiritismo, em diálogos abertos como este, o desconhecimento, portanto, ou o conhecimento total, portanto, nós queremos deixar bem claro que falamos para ambos os ouvintes, não é? Exato. Todas as pessoas que porventura nos vão ouvir, nos vão ouvir, não é? Elas mesmas próprias também, não é? Estão num determinado grau de conhecimento e de evolução, não é? Mas uma coisa é certa, não é, Pedro? O conhecimento espírita é uma grande arma, não há? Uma das coisas que eu gostaria de salientar também é que eu reencontrei-me e redescobrir-me a mim próprio na doutrina espírita. O que eu quero dizer é o seguinte: fui sempre uma pessoa também aberta a novas aprendizagens, a novas opiniões. Ter um espírito crítico também é preponderante para o espírito. Sim. E eu, como li vários ensinamentos de outros grandes humanistas ao longo da humanidade, como Gandhi, por exemplo, como, por exemplo, os ensinamentos de Buda, os ensinamentos hindus, e é muito curioso que encontrei várias definições em muitas religiões.
ou seja, o conceito do amor universal que encontrei na doutrina espírita, que é uma corrente filosófica muito abrangente, ao ponto de eu encontrar isso em várias religiões, é que, por exemplo, fomenta a paz e o conhecimento pessoal. Portanto, o Buda dizia: a paz vem de dentro, não a procures à tua volta. E o Espiritismo vem precisamente de encontro a isso, por exemplo. Essa é uma das grandes características do Espiritismo, é fazer de nós, espíritas, adeptos da doutrina espírita, livres. Nós somos livres, nós podemos ir beber conhecimento em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não estamos fechados a uma determinada coisa e tudo que seja fora disso. Não é? Tu agora, por exemplo, falavas de Buda, falavas de Gandhi, não é? E outros mestres, Confúcio, por exemplo, e outros grandes mestres que a humanidade teve, não é? O Espiritismo tem essa grande característica, que é fazer dos espíritas livres. Isso exatamente. Acho que é uma das coisas. Exatamente. Eu acho que a doutrina espírita tem outra característica também, que é os princípios devem ser entendidos internamente, a nível espiritual. Sim. Depois de compreendermos com o coração, não é? Como as pessoas e o povo diz, compreendemos com inteligência e lucidez, no fundo, e não seguidos por normas da sociedade ou seguidos à risca, portanto, tornam-nos mais livres no pensamento, na atitude e na aceitação de outras religiões, de outros credos, não é? E, portanto, acho que a vida é uma jornada para descobrirmos quem somos, e quando chegamos àquela encruzilhada de quem somos, chegamos à paz. E a doutrina espírita ensina-me isso. Sim. Portanto, então, na tua opinião... O que eu quero dizer é que, talvez, noutras religiões, eu não sou um estudioso de religiões, mas li um pouco sobre elas, tento ser um espírito... Tentamos ser espíritos esclarecedores, não é? Esclarecidos. Exatamente. E eu acho que não há melhor certeza do nosso próprio passo, das próprias ideias, do que tentarmos também ler e conhecer o mundo exterior, não é? À nossa volta. Sem dúvida nenhuma. Portanto, deixamos completamente o ceticismo de parte, os dogmas da Igreja Católica. Exatamente. E absorvemos completamente o aperfeiçoamento moral. Basicamente, portanto, hoje o conhecimento intelectual que o Espiritismo proporciona é um forte antídoto contra o materialismo e contra o ateísmo. Exato, eu gostava de citar uma frase que tu a citas muitas vezes em conversas nossas, não em conversas gravadas, mas que a citas com uma naturalidade grande do nosso principal mestre, não é? Inspirador, que é Jesus, que dizia: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Citas muitas vezes esta frase, e esta frase vai de encontro ao grande mestre, não é? Sem dúvida. Porque então uma coisa que eu queria te perguntar era o seguinte: o que é que achas que o Espiritismo faz pelo espírita? Faz libertar completamente o espírito, a consciência, a consciência para a aprendizagem, portanto, faz-nos aprofundar e faz-nos realmente aperfeiçoar os nossos... E ter a própria noção de onde estamos, por onde vamos. Portanto, é uma grande... dá-nos um sentido muito, muito fluido da nossa orientação, do nosso norte, do nosso rumo, não é? Que é o conhecimento, que é a evolução, não é? que é precisamente conhecermos o próximo passo, e ter consciência de onde estamos, não é? De onde viemos, de onde estamos e para onde vamos.
e o que aqui estamos a fazer. Estamos a fazer. Portanto, isso É. Sem dúvida que este tema, não é? O espírita e o espiritismo, poderia ser alargado. Infelizmente, não temos. Sim, vamos ter mais uns 500 programas para gravar. Exatamente. Porque para avaliar os benefícios de ser espírita, vamos assim dizer, nós poderíamos aqui ficar a falar muito tempo sobre isto, e com certeza que os nossos ouvintes ficariam mais interessados em acompanhar este assunto em futuros programas. Então eu acho que nós temos esse caminho aí pela frente. Ok, exato. Vamos deixar então para uma... eu penso que para sim. outro, não é? Para outro programa. Eu penso que vamos deixar Para outro episódio. Eu gostaria só de sublinhar mais uma vez que a diferença do espírita, não é? Em relação a outros caminhos, é que deita por terra completamente medo e a ignorância, que é um dos entraves da sociedade para a não evolução da sociedade, não é mesmo? Sim, claro que sim, porque Portanto, isso é mais do que uma grande diferença do que é ser espírita hoje em dia. E como dizia Allan Kardec, dizia também o seguinte, que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, e é precisamente isso que o Espiritismo nos dá. É uma fé inabalável, é uma convicção profunda do nosso ser e daquilo que nós temos para fazer para sermos mais felizes, acima de tudo isso, e para sermos também mais perfeitos. Eu penso que é isso, Pedro. Ficamos hoje por aqui. Sim, até uma próxima. E até uma próxima oportunidade de gravarmos mais um Diálogos Espíritas. Boa noite. Até mais ver, boa noite. Até mais ver.